A Ti, Senhor, a honra, a glória, o louvor, a adoração a Ti, estas palmas, pois é o único digno, o único merecedor em recebê-las. Receba, pois são Tuas. A Ele. Estão ligadas às Tuas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2017. 2017, eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Deuteronômio 28, do 1 ao 14, diga: as bênçãos da obediência vão se cumprir, vão se materializar na minha vida. Quando? E a partir de 2017. Amém? Sente-se, por favor. Bom dia a todos. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Daniel 9, 4. Nós temos muita leitura para fazer, e cada leitura que fazemos, não fazemos por fazer. Existe uma diferença de ler a Bíblia e meditar. São duas coisas distintas. A gente não lê, a gente medita. E quando meditamos, e é o que sempre falamos, né? A Bíblia, assim, é como qualquer outro livro que você tenha na sua casa. Diferença nenhuma. Mas a partir do momento que fazemos isso aqui com ela, é a boca de Deus falando. Deus está falando. A gente pode ignorar tudo que está escrito, mas não temos como ignorar os resultados. Podemos ignorar tudo, o que quisermos, não levar a sério absolutamente nada do que é falado, mas não temos como ignorar os resultados, porque tudo na nossa vida depende do que aqui está escrito. Então é importante que a gente leve muito a sério quando Deus fala conosco, e busquemos o discernimento disso. E se não formos trabalharmos para ser, o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito só se discernem de forma espiritual. Então, se estivermos na igreja e continuarmos como homens naturais, não vamos entender absolutamente nada, não temos discernimento de absolutamente nada, e estamos na igreja e fazendo tudo errado. Essa é a realidade. Eu começo essa leitura no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 4. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor, grande, Deus grande e temível, diga comigo, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Grave muito bem os detalhes. Ó Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam porque aquele que diz que me ama, mas não obedece, é pesada a palavra, hein? É mentiroso, e a minha verdade não está nele. Pesado isso, né? Grave isso, porque a aliança do Senhor para conosco, Ele é fiel. Nós precisamos muito cuidado, porque existe uma diferença muito grande de você ter uma religião e viver uma fé de verdade. E a Bíblia é o que eu gosto sempre de trazer para uma reflexão profunda. Tem mais fracassados aqui dentro do que vitoriosos. Numa mesma casa, numa mesma família,
existem aqueles que fracassaram e existem aqueles que venceram, numa mesma família, numa mesma casa. É uma escolha nossa, é uma escolha. Fé é uma decisão. A gente decide realmente viver por fé e tratar com muita seriedade a nossa fé, porque a nossa vida depende dela. A tua vida não depende dos teus esforços, das tuas habilidades. E, inclusive, eu vou mostrar isso hoje, que existem pessoas altamente esforçadas, altamente habilidosas, que as promessas não se cumpriram na vida dele. Aliás, o seu excesso de autoconfiança fez com que perdesse aquilo que já era dele como promessa. Então, a nossa vida é um conjunto de coisas. Você ser uma pessoa esforçada, uma pessoa determinada, uma pessoa corajosa, tudo isso são qualidades importantes, mas a sua vida depende da sua fé, e fé sem obras é morta, é como o corpo sem espírito. A fé sem obras, ela é completamente inútil. Então vamos lá, começando aqui uma leitura maior, aliás, ainda não, Hebreus 11, 20 e 22. Pela fé, Isaque, diga comigo, abençoou Jacó. Diga comigo, e Esaú, com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas, do êxodo dos israelitas do Egito, e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Volta novamente, por favor. Pela fé, Isaque abençoou Jacó. E Esaú, com respeito, diga comigo, com respeito ao futuro deles. Diga comigo, pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. E pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Para aqui, por favor. Olha que coisa impressionante, né? Aonde estamos lendo isso? Hebreus 11, Galeria dos Heróis da Fé. Todos os heróis da fé você encontra aqui em Hebreus 11, na Galeria dos Heróis da Fé. Agora, uma coisa que nos chama a atenção, que dentro da história de Jacó e de José, que foram homens extremamente abençoados por Deus, honrados por Deus, como no caso de Jacó, que daqui a pouco vamos meditar mais profundamente, Isaque, Jacó, tantos feitos, tantas obras lindas, tantas atitudes de fé. Por exemplo, Jacó, nós poderíamos citar o exemplo de Jacó, que pela fé, quando foi enganado 10 vezes, o anjo do Senhor deu instrução a ele, ele levantou os seus olhos e enxergou o sobrenatural acontecendo, enxergou que os machos que cobriam as ovelhas eram salpicados, listrados e malhados, e ia nascendo conforme a sua fé. Mas não é isso que está aqui. Nós poderíamos pegar a parte de Jacó lutando com Deus, com o anjo de Deus, buscando a bênção de Deus. Eu não te solto, eu não te deixo enquanto você não me abençoar. E abençoou e mudou o nome dele.
Mas não é isso que está aqui. Você vê que o Espírito Santo, volta o anterior, por favor. O Espírito Santo, pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, diga comigo, José. Que para quem não sabe, a gente fala muito de José, mas José é uma espécie de Jesus. José, a história de José também faz uma alusão totalmente à vinda do Senhor Jesus. Então, José lá atrás, toda a história que ele passou, todo o sacrifício que ele passou, toda a humilhação, toda a dor que ele passou sendo vendido pelos irmãos, todo mundo tem uma admiração muito grande pela história de José, pela superação, né? Ter sido traído, vendido como escravo, depois injustamente parar na prisão, passar 13 anos na prisão e aí permanecer na fé, na obediência, Deus o tirar da prisão e fazer dele, abaixo de Faraó, o homem mais poderoso da face da terra na sua época. Mas não é isso que está aqui. Não é isso. Pela fé, José no fim da vida fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca, diga comigo, dos seus próprios ossos. Sabe o que é isso? A pessoa, ela crer, ele sabia que havia uma promessa, a promessa da terra prometida, a promessa que eles herdariam a terra prometida. Então observe que a sua fé, além de viver uma vida em obediência aqui, agora, na sua época, eles permaneceram com seus olhos firmes na promessa futura. Você vê que mesmo não entrando na terra, ele tinha certeza que o povo ia sair daquela escravidão, ele tinha certeza que Deus cumpriria aquilo que havia prometido, tiraria o povo do Egito e os levaria à terra prometida, do qual ele não queria nem seus ossos, ele queria que levasse os seus ossos, ele sabia que ele não entraria, mas ele cria. Amém? E é isso, é o ponto que nós vamos focar aqui. Às vezes nós vivemos nessa terra como se a única coisa que fôssemos viver, a única coisa que temos que nos agarrar, somente as conquistas terrenas, as vitórias, os avanços. E é onde muitas pessoas, e aqui estão homens na galeria dos heróis da fé, que não perderam o foco principal, homens que foram altamente abençoados por Deus, altamente honrados por Deus, mas estavam focados na esperança futura. Amém? E olha o quanto é importante uma bênção, né? Você vê que era Isaac abençoando Jacó, Esaú, Jacó abençoando seus filhos, José, e José abençoando os seus filhos e os seus descendentes. E abençoando como? Não é essa benção, Deus te abençoe, meu filho. Não é simplesmente essa benção. É abençoando com as promessas do Senhor. Passa, por favor. Gênesis 25, 19. Esta é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual, aos 40 anos, se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmã de Labão, também arameu. Diga comigo, Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era, o que está escrito? Estéril. Você sabe que eu falo isso e a gente precisa estar muito atento a isso. A gente só ora pelo aquilo que a gente crê. Isso para todas as áreas da vida. Quem
ouviu essa história, já ouviu essa história e recentemente nós falamos sobre ela, você vê que às vezes as coisas não vêm prontas, perfeitas na vida da gente. Você vê que essa história, quando o Senhor fez com que Abraão pediu a um servo que não deixasse seu filho casar com uma mulher estrangeira, mas que fosse buscar na sua terra uma mulher para o seu filho. E aí nós meditamos nessa história que tem toda uma direção de Deus, tem todo o servo fazendo um propósito. Senhor, mostra para mim qual que é a mulher, qual deve ser a mulher e etc. E o anjo, o Senhor foi revelando tudo, foi mostrando quem era, até chegar a Rebeca. Quando trouxe Rebeca para Isaac, chegou lá e Rebeca era estéril, não gerava filhos. Como é que a promessa ia se cumprir se ela não gerava filhos? Então Deus não faz as coisas perfeitas, e é uma coisa importante que eu falei, né? Às vezes a gente quer tudo pronto e não vem pronto. Deus espera de nós atitudes de fé. O que Deus está esperando para fazer com que aquilo que não está aparentemente correto, aquilo parece não estar perfeito, como as coisas se definam através da fé, através da oração. E aqui, o interessante, já fazia 20 anos que eles estavam casados, 20 anos, e aí, como é que ia ser o cumprimento da promessa do Senhor se essa mulher não dá filho? Como seria? E aí, olha que coisa linda, Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. Diga comigo, o Senhor respondeu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Então, aquilo que parecia estar errado, aquilo parecia que não está correto, como Deus cumpriria a promessa? Você vê que a oração, orar por aquela situação, fez com que aquilo que era a sua esperança, aquilo que ele cria, aquilo que precisava acontecer, aconteceu. Então, esse é um ponto importante, porque às vezes as pessoas, elas não oram porque não creem, ou quando fazem uma oração superficial, faz uma oração e diz assim, se Deus quisesse responder, talvez já teria me respondido, se Deus quisesse me abençoar, já teria me abençoado, acho que não é a vontade de Deus, ou é falta de perseverança na oração, ou é falta de fé, porque quem crê ora. E isso para todas as áreas, isso seja para a área da saúde, isso seja para o casamento, isso seja para a vida financeira. Acho que Deus não tem para mim uma prosperidade maior, eu acho que Deus não tem para mim, tem para os outros, não tem para mim, ou eu não busco como deveria, ou eu não coloco a força devida naquilo, porque a bênção de Deus é completa, a obra de Deus é completa, tudo que Deus faz é completo, é perfeito. Volto a dizer, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga comigo, boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. Se é boa, agradável e perfeita, e é o que nós devemos levar muito a sério, porque a vida da gente muda quando a gente muda. Espera aí, a palavra de Deus não é mentirosa. E se está escrito assim, eu vou viver isso. Se está escrito, isso vai se cumprir na minha vida. Amém? Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar ao Senhor. Disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro, ao sair, era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso, lhe deram o nome Esaú. Depois saiu seu irmão,
com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Isaque tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava de rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom, que significa vermelho. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo. Diga comigo, de que me vale esse direito? Olha uma coisa, eu quero que você preste atenção. Principalmente, eu disse, quantas pessoas, ele já tem tudo, né? E poderia só se confirmar ainda mais da bênção sobre a sua vida, mas às vezes as pessoas, elas têm atitudes de que me vale esse direito? Ou de que me vale essa bênção? Hoje eu estou aqui, Eu quero que você preste atenção o quanto uma pessoa dominada pela sua carne, deixa eu só para confirmar isso aqui, deixa eu fazer uma leitura com você aqui. Hebreus 12, 15 e 17, eu já volto aqui. Coloque Hebreus, por favor. Diga comigo, cuidem que ninguém, diga comigo, se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Diga comigo, e que não haja nenhum, diga comigo, imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Volta ali, deixa ali. Que não haja, volta, nenhum imoral, que não haja nenhum imoral. Quero fazer duas colocações, né? Voltando mais uma, raiz de amargura. Que não haja nenhuma raiz de amargura que brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Nós precisamos ter cuidado, porque isso é como um veneno que está dentro de nós. Um veneno. E isso, quando há um veneno, você vive envenenado. E aí, isso influencia as suas escolhas, as suas decisões. Esaú era um cara carnal, era um homem, como ele foi crescendo e se desenvolvendo como um homem habilidoso na caça, preferido do pai, filho mais velho, direito a
a dupla parte na herança, a liderança da família, aparentemente com futuro garantido, tudo certo na sua vida, tudo muito certo, muito correto, habilidoso. Um homem que sabia, um homem forte, né? Tinha as suas habilidades, confiava nas suas habilidades, na sua performance. Então ele foi caminhando de uma forma muito carnal, natural e emocional. Você vê que no momento totalmente emoção, ele não pesou as consequências. Ele olhou: do que me vale essa bênção, do que me vale esse direito, do que me valia muito, porque não era só o direito da herança, não era o direito da bênção do Senhor também. E aí, naquele momento de emoção, aquele momento carne, que esse é o momento que muitos vivem trocando algo certo, glorioso, poderoso, algo glorioso, poderoso, que não passa rápido. Porque quando nós escolhemos trocar a bênção de Deus por algo carnal, passageiro, porque essa fome pode vir. Voltando aqui, passa o próximo, por favor. Voltando aqui, que não haja nenhum imoral. Essa palavra também, do imoral, no grego, está relacionado, ela vem do pornôs. É alguém que vive para saciar a sua carne. Alguém vive para saciar as vontades da carne. Não tem controle. Por que ele foi chamado imoral? Porque ele estava totalmente dominado pela carne. Ele estava trocando algo glorioso, algo extraordinário, algo eterno, por algo passageiro. Porque ele ia comer aquele ensopado ali, algumas horas depois aquilo ia fazer digestão, não é? E aí ele troca o seu direito, o direito de primogenitura, o seu direito de filho mais velho, e trocam a sua bênção por algo passageiro. Pensa nisso, por favor. Porque não pense que isso é diferente hoje. Às vezes, por um momento de emoção, não, do que me serve? Mas para que eu vou fazer isso? Não, para que eu vou? Do que está me valendo, ó? O que está valendo esperar? O que está valendo? Se agora eu estou morrendo de fome, a minha carne está pedindo, eu estou gritando internamente, do que está me valendo? E aí você troca a bênção de Deus, direitos, o cumprimento de promessas, por algo que daqui a pouco passou, porque a carne não sacia. A carne não te preenche. É o que muita gente tem feito. Por isso que a Bíblia nos ensina a andar em espírito. Se você andar em espírito, você de maneira alguma você vai satisfazer o desejo da carne. E quando fala de satisfazer o desejo da carne, você não vai trocar a bênção do Senhor, as promessas do Senhor, por algo que não pode te satisfazer, e algo que é passageiro. Rapidinho passou, rapidinho. Isso a gente pode levar para vários pontos. É o sexo ilícito, é o dinheiro ilícito.
você sabe que aquilo desagrada a Deus, mas você não se preocupa, você se preocupa somente com o momento. E aí, aqui, estava havendo uma alteração, porque existem pessoas que elas alteram o seu destino, elas alteram, momento carne. Você já prestou atenção que quando você está muito bem espiritualmente, você tem sede, você tem fome espiritualmente, você quer buscar, você quer se alimentar espiritualmente, você quer ouvir Deus falar, quando você não está bem, isso não é importante para você? Espiritualmente, quando você não está bem, isso não é importante para você. E aí, nessas escolhas, em momentos de precipitações carnais, a gente faz escolhas erradas. E essas escolhas alteram o nosso destino. Essas escolhas podem mudar completamente, alterar o seu destino. É por isso que eu sempre falo, às vezes a pessoa acha que é só um culto. Não, um culto pode estar sendo firmado a promessa ou alterado o seu destino, porque Deus fala. As coisas não são por acaso. Ele, com tanta habilidade, com tanta força, sendo preparado, o preferido do filho, talvez, ou do pai, talvez, ele olhou e falou: está tudo garantido, está tudo certo, eu sou forte, sou habilidoso, tenho força de homem, o meu pai, eu sou o preferido do meu pai, eu tenho direito dobrado na herança de meu pai. Mas a gente se esquece que primeiro as coisas se definem no mundo espiritual. Sabia disso? Primeiro as coisas se definem no mundo espiritual. Como eu sempre gosto de dizer, que a primeira, quando Davi foi ungido, foi Deus que mandou Davi, o profeta Samuel lá ungir Davi, ele foi ungido para ser rei, e ele foi assentar-se no trono 7 anos mais tarde, e por partes, porque ele tomou posse primeiro de um reinado, para depois, porque o Israel e Judá eram reinos distintos. Primeiro ele tomou posse de um, para depois tomar posse de outro. Mas quando ele foi ungido, estou vindo aqui porque Deus te mandou ungir para ser rei, sabe o que aconteceu? Nada. Naturalmente falando. Mas no mundo espiritual havia sido determinado que ele já era o rei de Israel. Às vezes o que a gente não entende é que a definição, a determinação, ela acontece no mundo espiritual. Você vê, foi lá, mandou ungir Davi como rei, Deus mandou vir aqui e ungir um teus filhos como rei. Foi lá, chamou, tem toda uma história tal, foi lá e ungiu. E aí? E agora, vai sentar no trono? Começou a preparação para que aquilo acontecesse. Mas no mundo espiritual já estava determinado que ele seria rei. Amém, pessoal? Está entendendo como é forte isso? Então, às vezes aquilo que a pessoa luta tanto, é no mundo espiritual que vem a determinação. Por isso que muitos lutam muito fisicamente e pouco espiritualmente, e por isso não sai do lugar. Corre, e não sai do lugar. Corre, e as coisas não mudam. Muda e é aquela vida montanha-russa, vai e volta, e não sai do lugar. Porque é no mundo espiritual que as coisas são definidas, estabelecidas. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve, diga comigo, como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Depois que tomou aquela decisão na carne, desprezou, ele quis alterar. Olha como isso pesa, hein? Olha como isso pesa. Embora quis, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Uma decisão errada pode alterar o destino. Amém? Mas vamos lá, volta lá, por favor.
Estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure-me primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com um ensopado de lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú, diga comigo, desprezou o seu direito de filho mais velho. Pode passar. Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beri, o Hitita, e também a Basemate, filha de Elon, o Hitita. É outra coisa que o pai pediu, né? Não se case com mulheres cananeias. E ele, uma escolha errada atrás da outra. Uma decisão errada atrás da outra. E ainda fez isso para ainda provocar. Passa, por favor. Tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Ele respondeu: estou aqui. Disse-lhe Isaque: Jacó, já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, o arco e a aljava, vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa, para que eu a coma e abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas meu irmão Esaú é um homem peludo, e eu tenho a pele lisa. Se meu pai me apalpar, vai parecer que eu estou tentando enganá-lo, fazendo dele tolo, e em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe: caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu lhe digo. Vá e traga-os para mim. Então ela foi, apanhou-os e trouxe a sua mãe, que preparou uma comida saborosa, como seu pai apreciava. Rebeca pegou as roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinham em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-os as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos, e por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao seu pai. Meu pai, respondeu ele. Sim, meu filho, quem é você? Ele disse: Jacó. Jacó disse a seu pai: sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora assente-se e coma do que cacei, para que me abençoe. Olha aqui, por favor. Você viu quando ela estava grávida? Começou um rebuliço na barriga dela e ela foi consultar o Senhor? Sim ou não? Ela consultou o Senhor. O Senhor falou a ela que tinha 2 nações dentro dela.
E o Senhor falou que o menor seria maior, o maior, o mais velho, serviria o menor. Existem outra coisa importante a ser entendido. Ela sabia, Deus falou com ela. Deus não precisava da astúcia dela. Deus não precisava da mentira dela. Deus não precisava que ela colocasse a sua mão com engano, com mentira, com astúcia, tentando fazer com que aquilo que Deus havia prometido, que de uma forma ou de outra Deus cumpriria, mas ela colocasse as suas mãos através do engano, através da mentira, e fizesse do seu jeito. Para quem não sabe, ela fez isso. Jacó, a princípio teve medo, mas consentiu, enganou o pai, mentiu para o pai, para receber a bênção do pai. Ok? Lembra disso ou não? Sim ou não? Ele mentiu para o pai para receber a bênção. A gente sabe que ele colheu isso 10 vezes mais. Bispo, ele colheu 10 vezes mais. Ele foi enganado 10 vezes. Porque tudo que o homem semeia, o homem colhe. Então, ela, não há registros que ela voltou a ver esse filho, por causa dessa atitude, que ela voltou a encontrar esse filho. Mas Deus falou com ela, Deus disse o que seria, como seria o futuro. Mas às vezes a pessoa, ela tem, é isso que eu digo, né? A Bíblia é um livro de orientações extraordinárias. Ou a gente confia ou a gente não confia. Ou a gente crê ou a gente não crê. Se Deus prometeu que vai me abençoar, Deus prometeu que vai me abençoar. Eu não preciso enganar, eu não preciso mentir, eu não preciso lesar. Se Deus prometeu, Deus prometeu. Amém? Se Deus prometeu, diga comigo, se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Eu não preciso lesar, eu não preciso enganar, eu não preciso mentir, eu não preciso fazer falcatrua, porque eu vou alterar. Ele consentiu, ele mentiu, ele enganou, ele foi enganado 10. A mãe armou toda a situação. Não há registros que essa mãe tenha visto esse filho de volta, porque aqui criou uma confusão absurda, porque ele fez, olha a situação, Isaac perguntou ao filho: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Ainda coloca Deus. Então Isaac disse a Jacó: chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do seu pai Isaac, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaac perguntou-lhe outra vez: você é mesmo meu filho Esaú? Ele respondeu: sou. Então ele lhe disse: meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe, e seu pai comeu, também trouxe o vinho e ele bebeu. Então seu pai Isaac lhe disse: venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaac o abençoou, dizendo: o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Diga comigo: que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho, que as nações o sirva e os povos se curvem diante de você. Seja senhor de seus irmãos e curve-se diante de você os filhos de sua mãe, ou seja, toda a família. Malditos sejam
os que o amaldiçoarem, e bendito seja os que o abençoarem. Quando Isaac acabou de abençoar Jacó, você vê o quanto uma bênção é importante. O quanto uma bênção é importante. Às vezes a gente despreza isso, o quanto uma bênção faz a diferença, né? Não é só a bênção de pai, não. Você vê que ele estava declarando as promessas do Senhor sobre o seu filho. Mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e trouxe a seu pai e lhe disse: meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaque: quem é você? E ele respondeu: sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse: quem então apanhou a caça e a trouxe a mim? Acabei de comê-la antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito, cheio de amargura, implorou ao pai: abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó, já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito, não tomou, ele desprezou. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho, e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: Senhor, o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: eu o constituí senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servo dele, e a ele supri de cereal e de vinho, que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção, abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Seu pai Isaque respondeu-lhe: sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão, mas quando você, diga comigo, não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Eu quero fazer uma observação aqui. Volta aí ao anterior. Diga comigo: mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o seu jugo. Esse pai estava falando profeticamente. Esse pai estava, na verdade, já declarando profeticamente o que o Espírito de Deus direcionava a ele, mas isso serve totalmente para nós. Espera aí, quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. É mais ou menos assim, sabe aquela situação? Às vezes as pessoas vão caminhando na carne, vão caminhando na carne, vão caminhando na carne, vão caminhando na carne. Quando eu digo caminhando na carne, gente, somente movido pelas suas emoções. O que prevalece na sua vida não é a palavra do Senhor, nós não conduzimos a nossa vida pautado na palavra. Espera aí, eu vou tomar essa decisão à luz da palavra, eu quero fazer em obediência ao Senhor. Espera aí, deixa eu consultar o que está escrito. Não, a gente vai como Esaú, seguindo na força do braço, conduzindo a vida na força do braço, confiando nas suas habilidades, confiando no seu poder, confiando na sua capacidade. Não, eu arrebento, eu faço, eu frito, eu acho, vai dar certo, e vai, e aí as pessoas, infelizmente, enquanto dá para suportar, elas vão seguindo, enquanto dá para suportar, elas não mudam, enquanto dá para suportar, sabe aquele verdadeiramente, enquanto não se torna insuportável, tem gente que não para mudar. Opa, peraí, deixa eu levar a sério, tem algo errado.
Peraí, deixa eu levar a sério a palavra, porque tem algo errado. Por quê? Porque está escrito uma coisa e se cumpre outra. Por que tanto jugo? Por que tanta opressão? Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço. Como era possível isso? Às vezes a gente vai assim, vai conduzindo, vai fazendo, vai ignorando, vai achando que vai dar certo, né? Até hoje eu conduzi do meu jeito, na força do meu braço, até então está dando para suportar, a gente vai conduzindo, e aí, olha o jugo pesado. O jugo e o fardo do Senhor é leve e suave, mas tem pessoas carregando um jugo insuportável. Amém, pessoal? Amém. Até porque quando nós falamos, às vezes, eu entendo perfeitamente que quando você escuta, tudo que você está escutando fica estranho. É estranho. Por quê? Também é o nosso grau de envolvimento com as coisas de Deus. Se a gente não se esforça para se tornar familiar à voz de Deus, a voz de Deus se torna estranha. Sabia disso? A voz de Deus se torna estranha para nós. A gente escuta Deus falando conosco, mas tá, porque os nossos padrões de pensamento são os padrões do mundo. Por isso, como citei anteriormente, hoje é mais normal, não vos conformeis, ou não vos amoldeis ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Diga comigo, transformem-se. Pela renovação do vosso entendimento. Enquanto a gente não passa por essa transformação, o que acontece? A voz de Deus é estranha, as leis de Deus é estranha, o que nós aprendemos pela fé é estranho, tudo o que é natural para nós, o que é comum, qual é a língua que nós entendemos? A do mundo. Então o que é normal no mundo se torna normal na nossa vida, inclusive as dores. As aflições. A gente se acostuma a não ver as promessas se cumprirem em nossas vidas. O que acontece lá fora, acontece em nossas vidas, porque já se tornou normal. E a gente às vezes ouve dentro da igreja e fala, nossa, mas que estranho. Não, está errado. De acordo com o que está errado? Com o padrão de pensamento do mundo. É como eu disse outro dia, existem promessas extraordinárias, gloriosas. O nosso padrão de vida é para ser um padrão de vida excelente em todos os sentidos, em todas as áreas. Você é para ser um ser humano do mais alto nível. Abundância. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância de paz, abundância de amor, abundância de caráter, abundância de... Vai. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E aí, o que acontece? A gente vai caminhando, como eu disse semana retrasada, não sei, quem não passa por isso, né? Quem não está vivendo isso hoje? E aí a gente vai fazendo uma lista de coisas, né? Quem não está vivendo isso hoje? Quem não tem problemas financeiros? Qual é o casal que não discute, que não... depois de tantos anos de casados, não está, o relacionamento está assim, se suportando? Quem não é, né? Quais são os jovens de hoje que não agem assim, assado? E a gente vai dando uma série de listas, tratando como normal aquilo que não é normal, tratando como natural aquilo que aqui não é natural, e vivendo a mesma coisa.
justamente por quê? Porque não houve a renovação do nosso entendimento. Espera aí, eu quero viver a bênção do Senhor, a bênção de Deus é perfeita, eu sei que eu tenho lutas, eu sei que eu passo por aflições, mas o Senhor me livra de todas elas, eu sei que o Senhor veio para que eu tenha vida e a tenho em abundância, eu quero experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e se eu preciso passar por essa renovação, a renovação do meu entendimento, eu vou passar, porque a minha maneira de pensar está errada, tanto é que a maneira que eu trato as minhas coisas estão errada, a maneira que eu lido com a minha vida está errada, a maneira que eu lido com os problemas está errada, porque a minha maneira de pensar está errada. Se a gente não passa por essa transformação, a gente vai vivendo tudo que o mundo está vivendo e tratando como natural aquilo que não deveria ser tratado como natural. Amém? Deus fala conosco, nós fazemos como Rebeca. Deus falou, mas deixa eu dar meu jeitinho aqui. Deus fala conosco, mas nós vamos fazendo como Rebeca. Deus falou, mas espera aí, deixa eu fabricar um negócio aqui. A promessa, Esaú, realmente ele tinha direito? Tinha, como nós temos. E o mais importante que eu quero deixar dentro de você é o seguinte: o que Deus julga, o bispo ele foi enganado, mas sabe o que Deus olha? Você olha assim, mas Deus olha as intenções e as motivações. Deus olha o que está dentro antes. Certamente lá dentro dele, para ele tanto faz como tanto fez. Só veio à tona aquela atitude depois, porque antes de um ato, está lá dentro as intenções. Está entendendo? Amém, pessoal? Por isso que nós precisamos estar atentos com o que está acontecendo dentro de nós, porque às vezes a gente tem um costume muito interessante, né, de olhar para nós sempre a gente põe um óculos bem bonito, cor-de-rosa, assim, olha assim, todos os nossos defeitos todos são justificáveis, e os dos outros injustificáveis. Às vezes é os mesmos que nós, mas os nossos se justificam, o dele não. É verdade ou não é? Olha para os erros dos outros, as falhas dos outros, não, mas eu tive essa razão, eu tive aquela razão, não tem razão. Deus está olhando aqui, intenções e motivações. Por isso, que antes de você sentar nesse banco, você tem que preocupar que não pareça ser, seja, trabalhe para ser, porque Deus está olhando. Deus não quer saber se você foi batizado nas águas ou não, viu? Deus não quer saber que se você tirou a carteirinha e diz assim, eu sou evangélico. Deus quer saber realmente o que está dentro de você, seu caráter, suas intenções, suas motivações, porque a retidão começa aqui. Nós começamos a confrontar com os nossos desvios de caráter aqui dentro, nós começamos a confrontar. Não, eu vou ser correto e pronto, acabou. Não vou ser correto à vista dos outros, eu vou ser correto aos olhos de Deus. Não tem ninguém me vendo, mas Deus está me vendo, e eu quero que o que Deus está vendo agora, que Deus se agrade, porque é aí que nós somos aprovados ou reprovados. Está entendendo o que eu quero dizer? É aí que nós somos aprovados ou reprovados. Não é o que você faz na minha frente que faz com que você seja aprovado, é o que você faz quando ninguém está vendo, ninguém está te olhando. É quando você guerreia com os maus sentimentos que nascem dentro de você, como guerreia dentro de mim. Porque nós somos um só, não pensa você que eu não trava as minhas batalhas, as minhas guerras internas? A gente trava continuamente. Não vou ser vencido por esse sentimento, não vou ser vencido pela minha carne, não vou ser vencido pelas minhas emoções. A carne pede isso, mas eu sei o que está escrito, Deus falou comigo, não vou fazer. Amém, pessoal? Amém. Mas quando, pode deixar aí, Esaú guardou rancor contra Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo, os dias de luto da morte de meu pai estão próximos,
então matarei meu irmão Jacó. Você vê que aquela atitude, né? A atitude da mãe criou uma situação que lá na frente Deus desfez, mas não há registros que ela tenha visto esse filho novamente. Então Isaac chamou Jacó e deu-lhe a sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia. Vá para Padã Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. E que Ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão. Olha que coisa incrível. Olha que coisa incrível. Quem está fazendo isso? Não sei, bispo, eu já me perdi na leitura. Volta, por favor. 28. Então Isaac chamou Jacó, diga comigo, deu-lhe a sua bênção e lhe ordenou. Olha o quanto é especial. Vamos lá. Não se case com mulher cananeia, ou seja, não case com mulheres estranhas, case com mulheres que sirvam ao nosso Deus, viu? Case com mulheres que sirvam ao nosso Deus, case com mulheres que vão caminhar na mesma fé, na mesma direção que você, adorando o nosso Deus. Vá a Padã Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que Ele dê a você e aos seus descendentes, diga comigo, a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Isso não mudou. Você vê que aquele pai abençoando aquele filho, e abençoando, e diz, dando toda a direção, abençoando, mostrando o que fazer, para que você seja abençoado e tome posse das terras, das bênçãos que Deus deu a Abraão. Lembrando que Abraão é nosso também pai na fé. Lembrando, é a mesma coisa, meu filho, esse conselho é 100% atual. 100% atual. É mais ou menos assim, começa desde o início, ele que tem que escolher, tá bom, não tem problema, fica à vontade. Aliás, deixando uma coisa muito clara para você, o ser humano escolhe o que ele quiser, ele tem um livre-arbítrio. A gente pode fazer a escolha que quiser, ignorar o que quiser, como eu disse no início. Agora, vou falar por mim, não vou falar por você não. O que eu quero para os meus filhos? Eu quero assim, meus filhos, é o seguinte, a palavra de Deus nos orienta, nos ensina. Quando vocês forem se casar, certifique-se e procure uma mulher que tema ao Senhor, que caminhe na mesma fé e na mesma direção que vocês. Porque se você se casar com uma mulher que tema o Senhor, é os dois caminhando na mesma direção, é os dois adorando ao mesmo Deus, é os dois unindo forças, e será uma geração uma geração abençoada, sua descendência será abençoada, porque os dois na mesma fé, vão formar os filhos na mesma fé. Como isso vai dar errado? Será uma geração a sua vida será abençoada, até porque começa assim, né? A gente quando casa errado, começa assim, hoje é domingo, né? Hoje você vem para a igreja, seu marido vai para onde? Hoje você vem para a igreja, e seu marido vai para onde? E aí você tem seus filhos, e aí, o que acontece? Não, ele vai comigo. Não vai com você, vai comigo. Não, ele vai...
Entendeu como é que o problema toma uma proporção gigantesca? Sim ou não? E aí, nós não estamos falando de uma vida terrena, até porque nós vamos fechar o raciocínio dessa palavra aqui desde o início, mostrando uma coisa importante, que seja Jacó, seja Isaac, seja Abraão, todos eles viveram as promessas do Senhor, mas eles estavam com os olhos no invisível. Eles não perderam o foco principal, é que a sua fé estava lá na terra prometida, como nós temos uma terra prometida. Nós sabemos que nós só estamos de passagem por aqui, mas está chegando perto de enfrentarmos uma eternidade. Todos nós vamos enfrentar a eternidade. Agora, aonde? O que vai determinar é o que nós estamos fazendo hoje. Amém? Então, meus filhos, sirva ao Deus. Tome cuidado para que você não case com mulher estrangeira. Tome cuidado. Olha, volta o anterior aqui. Aqui, ó, pode deixar. Volta lá. Que ele dê a você, aos seus descendentes, a bênção de Abraão. Abraão, você será, sai da tua terra, eu te abençoarei, você será abençoado, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, você será uma bênção, todas as descendências serão abençoadas, e são bênçãos e bênçãos e bênçãos. A bênção de Abraão para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaac despediu de Jacó, e este foi para Padã Arã, a Labão, filho do arameu Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Esaú viu que Isaac havia abençoado a Jacó e o havia mandado para Padã Arã, para escolher ali uma mulher, e que ao abençoá-lo deram a ordem de não se casar com mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e sua mãe. Olha que coisa linda. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e sua mãe, e fora para Padã Arã. Percebendo então Esaú que seu pai Isaac não aprova as mulheres cananeias, foi para a casa de Ismael e tomou Malate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filha de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Fique em pé, por favor. Nossa fé não seja um minuto. Aleluia.